Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11. E nesse capítulo nós encerramos a primeira parte de Gênesis, que nós chamamos de proto-história. A primeira parte de Gênesis fala de um todo. Ele constrói um tabuleiro, coloca as peças no lugar. De Gênesis 1 a Gênesis 11, nós temos a criação do mundo, o primeiro pecado, o primeiro assassinato, a primeira bigamia, a gente tem o dilúvio, o primeiro reinício do mundo. Nós temos as coisas sendo colocadas no lugar. E aí, para encerrar essa primeira parte, e no Gênesis 12 nós começamos as sagas, um outro tipo de literatura, uma outra história com Abraão, depois Isaac, Jacó, José. Nós temos, então, para encerrar essa primeira parte, uma situação problemática. Gênesis capítulo 11 diz assim, verso 1. A terra toda tinha uma só língua e um só idioma. Os homens deslocaram o céu. Todos nós conhecemos essa história. Todos que têm alguma familiaridade com a Bíblia e com a história da Bíblia conhecem a Torre de Babel. A Torre de Babel é quase que ironicamente ou hilariamente, comicamente, retratada como um lugar onde houve a multiplicação de idiomas, a multiplicação de línguas. A Torre de Babel é comparada também, relacionada a Atos 2. Em Atos 2, com a descida do Espírito, aquela confusão de línguas que acontece em Babel é desfeita. Ou seja, se em Babel o Senhor multiplica as línguas e as pessoas não conseguem se entender, em Atos 2, na festa de Pentecostes, o Senhor desfaz isso e cada um começa a entender no seu próprio idioma. Há uma relação, então, da ação de Deus, tanto em Babel quanto em Atos 2. Mas aqui em Babel há algumas coisas interessantes. Aqui em Babel, o problema é a comparação dos homens com Deus. E a essa mensagem eu quero que você grave só uma coisa. E não diga uma coisa diferente do que eu estou dizendo agora. Deus não divide a sua glória com ninguém. Certo? Você pode repetir? Deus não divide a sua glória com ninguém. A glória é somente dele, para ele e a ele. Ele não divide a sua glória com ninguém. Deus, como nós cantamos agora há pouco, ele é incomparável. Deus não se confunde com nada e nem ninguém. Quando a gente vai olhar a teotologia, o ser de Deus, a gente não tem palavra para poder explicar. Eu estava conversando agora há pouco, quando saí da rádio, com Rosimário e Osmário, dizendo que a gente fica até com raiva quando alguém diz assim, Deus não existe, mas, eu não vou entrar nessa discussão, é muito longa. Na verdade, dizer Deus existe é reduzir quem Deus é. Existência é tempo, é lugar, é substância, é determinada por condições. Deus não é determinado por tempo, por lugar, por condições. Deus é muito mais do que eu posso dizer. A minha ideia sobre Deus é somente uma parte do que Deus se revelou a mim. E aqui nós temos homens querendo se comparar a Deus. Até a linguagem dos homens, quando eles conversam, o autor coloca assim, é a linguagem de Gênesis capítulo 1. Se no Gênesis capítulo 1 Deus diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, aqui ele diz, façamos uma cidade e vamos erguer uma torre e façamos para nós um nome.
Eles querem tocar o céu. E hoje muita gente estão nas igrejas, querendo tocar o céu. Querendo ser estrelas, querendo aparecer mais do que Deus. Tem igreja que o pastor é dono da igreja, na fachada tem a foto do pastor. E quando abre-se uma nova igreja daquela mesma congregação, se leva a foto do pastor para a porta da igreja. Tem gente que não é de Cristo, é do pastor. A Bíblia fala isso. Paulo vai discutir. Alguns dizem que é de Paulo, outros dizem que é de Pedro, outros dizem que é de Apolo, outros dizem que é de Cristo. Esses aí são os santarrões. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão um que planta, outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. A glória é de quem? É de Deus. Babel é a expressão do coração humano querendo se tornar maior do que Deus, controlar Deus, dominar Deus. E é interessante nesse texto que o problema, leia com cuidado, não é o idioma único. O problema não é eles terem uma boa comunicação. O problema é que ele, com a boa comunicação, com um idioma único, eles intentaram fazer o que era mal. Entendem isso? Entende como é o nosso coração? Entende que quando a gente se junta, muitas vezes, se não for pela ação do Espírito Santo, nós nos juntamos para maquinar o mal. Deus está olhando para esse povo e diz assim: o que é que vocês estão fazendo? O que é que vocês estão planejando? O que é que tem no coração de vocês? Como é que vocês conseguem concordar com uma coisa tola dessa? É tão tolo, é tão bobo, que o texto diz que eles constroem uma torre para tocar o céu, mas Deus tem que descer para enxergar a torre. Entende isso? Em Isaías, Deus diz assim: vocês sabem a diferença dos meus pensamentos para os seus pensamentos? Sabe a distância que há entre os meus caminhos e os teus caminhos? Vocês conseguem entender que, assim como os céus são muito superiores à terra, assim são os meus pensamentos em relação ao de vocês? Como é que vocês querem chegar a mim desse jeito? Como é que vocês querem tocar o céu? Vocês não conseguem se enxergar? E aí Deus age de uma forma, e eu falei isso em relação a Noé, e eu vou repetir em relação à Torre de Babel. Deus age em amor. Às vezes a gente olha o castigo. A gente vê o dilúvio, por exemplo, como punição, como castigo. Alguns olham até como maldade, como crueldade de Deus. Mas se não fosse o dilúvio, a iniquidade do mundo teria destruído a terra. Deus coloca a sua mão impedindo que a gente vá adiante e a gente destrua a gente mesmo. Muitas vezes, não é determinismo, não é destino, é misericórdia de Deus. Muitas vezes, as condições que a gente tem, a gente diz assim: eu vou avançar, e Deus diz: não vai não. Se você avançar, você vai se arrebentar. E sabe o que a gente faz? Como criança, a gente afasta a mão de Deus, a gente diz: não quero. Eu não quero isso, eu não quero que o Senhor me controle. Quem tem criança pequena, como o Tiago, né, Edivaldo? Como eu tenho o João, a gente vai pegar, não, e se joga, e você diz assim: se você se soltar nos meus braços, você se arrebenta do chão. E a gente, como pai, sabe o que a gente faz? A gente segura mais forte. E a criança está lá se debatendo: não, me largue. E você diz: não vou largar, senão você se arrebenta do chão. É Deus com a gente. Muitas vezes Deus está segurando a gente forte, isso está apertando a gente, dizendo assim: não quero isso. Ele diz assim: mas se eu soltar você, você se arrebenta.
Se eu deixar que você faça o que você quer, você se arrebenta. Se eu deixar você sozinho, você vai meter o dedo na tomada e se arrebenta. E Deus diz assim, se eu deixar esse povo com um só idioma, eles vão se arrebentar. Eles vão querer construir uma torre tão alta e de lá de cima eles vão cair. Porque eles vão querer ser igual a mim. E a linguagem é interessante, façamos uma cidade, façamos uma torre. E Deus responde, vamos lá, também no plural. No verso 7, vamos descer e confundir-lhes ali a linguagem. Também no plural. Há uma explicação para esse plural, tem algumas pessoas que entendem que é o plural de majestade. Quando você trata com alguém que tem uma posição alta, isso na antiguidade especialmente, você usava o plural para essa pessoa. De vez de falar o tu, que é a segunda pessoa no singular, se usa o vós, que é a segunda pessoa no plural. Outros dizem que aqui é a Trindade conversando. Esse plural é Deus Pai, o Deus Espírito e o Deus Filho conversando e decidindo em comunidade o que fazer, independente de uma ideia ou de outra. Deus disse, vamos desfazer essa ideia que eles têm de si mesmo. Vamos confundir-lhes o idioma para que eles não consigam fazer tudo o que intentam no seu coração. Mas no início eu falei sobre Atos 2. Não falei sobre Atos 2? E se você prestou atenção, você vai lembrar que eu disse que em Atos 2, Deus desfez o que aconteceu em Babel. Nós somos da Torre de Babel ou nós somos de Atos 2? A igreja nasce em Babel ou nasce em Atos 2? Onde é que nasce essa comunidade que se chama comunidade cristã? Me respondam. Em Atos. Em Atos, a experiência é da descida do Espírito Santo. E ali há um entendimento que a profecia que está em Joel se cumpre, que Deus derramaria sobre toda a carne o seu Espírito. E nós sabemos que aqueles que professam Jesus Cristo como Senhor e Salvador são selados pelo Espírito, são templo do Espírito Santo, recebem a ação do Espírito Santo em si. E por isso, na igreja, Babel não pode existir. É por isso que na igreja nós temos o Espírito Santo, que nos faz, mesmo que diferentes, diversos, nós nos reunamos e digamos, temos um intérprete aqui. O Espírito Santo. Paulo vai dizer que a igreja é um só corpo, porque só tem um só Senhor, um só batismo, uma só fé, um só Espírito. É a unidade na diversidade pela ação de Deus em nós. Se na igreja há confusão, muito provavelmente é porque não há espaço para o Espírito agir. Eu não estou dizendo discussão. Discussão é uma coisa. Vou contar o resto da história. Liguei para a Cimeia, eu perguntei se todo mundo comeu. A minha pergunta é válida. Ela falou, não, falta eu e você. Quer comer o quê? O que você quiser, meu amor. É assim, né? Porque a gente não pode... né? Aí eu digo, eu quero comer acarajé. Acarajé eu não quero. Então, o que você quiser, meu amor. Não, peça. Ela me deu 2 opções. Fica melhor para a gente quando tem 2 opções, né? Aí eu cheguei em casa, já liguei para o delivery. Vou querer 2 x-tudo. Thalita que não me ouça. Que ela é nutricionista, né? Ela não vai gostar do meu cardápio das 10 da noite. Eu vou querer 2 x-tudos e uma coca de 2 litros. E aí ela estava com as crianças, eu tomei meu banho. Fui fazer o quê?
lavar os pratos, lavei os pratos que estavam lá. Fui varrer a casa, que tinha que varrer a casa. Estou falando sério, ela está aqui, não vou mentir na frente da minha mulher, não sou doido, né? Não tem para que mentir. Ela terminou, chegou a comida, a gente sentou e fui assistir Gênesis, um pedacinho de Gênesis ainda deu para pegar. E a gente teve lá nosso momento de lanche, de bater papo, de assistir Netflix. E aquela confusão, quem comeu, quem não comeu, quem jantou, quem não jantou, em amor se resolveu. Porque há um espírito que nos une, a gente busca a unidade. Na igreja também é assim. Eu queria pintar essa igreja de preto. De preto não, pastor. Não, de cinza, de azul, de verde e tal. Não, vamos lá, a maioria quer o quê? Rosa. Pronto, vai pintar a igreja de rosa. E depois acontece o quê? Quem pediu preto fica... Não, se é rosa, vamos embora, a igreja vai ficar rosa. Quem pediu azul, fica azul, vai ser azul. E a gente fica feliz, a gente se ama, porque há um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, uma só igreja. Babel não pode ser experimentada na igreja de novo. Babel foi desfeita em Atos 2. Aqueles que são guiados pelo Espírito não se juntam para praticar e planejar o mal. Aqueles que são guiados pelo Espírito, mesmo tendo línguas diferentes, idiomas diferentes, formas de comunicar diferentes, entendimentos diferentes, se unem para glorificar a Deus. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. E é assim que encerra-se essa primeira parte de Gênesis. Deus, então, constrói aqui um cenário. O mundo é criado por Deus. Nós, seres humanos, somos e fomos e seremos sempre feitura das suas mãos. Há um problema no coração humano. Nós sempre tentamos deixar Deus de fora da história, seja Adão deixando Deus da história, Caim deixou Deus fora da história. Aqueles homens que ficaram zombando de Noé, que acreditavam que não foram salvos, deixaram Deus fora da história. E aqui esses homens, em Babel, no Vale de Siná, também queriam deixar Deus fora da história, mas nós não.